Concedo a palavra à jovem senadora Nayane. Olá, bom dia. Eu gostaria de falar em relação ao tempo, que eu acho assim, 1 ano e 6 meses é muito pouco, porque também haveria necessidade de especialização e capacitação dos professores para aprender Libras. No entanto, que ele teria que aprender para depois ensinar. Então, eu acho que haveria também uma necessidade de tempo para ele se especializar melhor nessa matéria, no caso. E deveria, sim, começar no ensino fundamental, porque tem alunos, tem crianças que têm essa deficiência. Então, não haveria necessidade de começar no ensino médio, no final do ensino médio, até porque os alunos já estão saindo e já estão com a cabeça mais desenvolvida enquanto as crianças. Obrigada. Concedo a palavra à jovem senadora Bruna. Na emenda 2, está claro, o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular da educação básica. Sendo componente curricular, na questão da Laiane, se for ministrada uma aula, mesmo que não seja suficiente, uma aula já faz parte já faz parte do currículo da escola. Então, não é questão de ser 1 ano, mas pode ser uma forma de inclusão. Na emenda 3, o ensino, está claro também na redação, que o ensino será ministrado preferencialmente do 6º ao 9º ano. Isso a escola vai adaptar segundo a sua grade curricular. Em relação à emenda número 4, 1 ano, eu acho que não é suficiente, porque como essa é uma lei nacional, ela tem estados que não vão conseguir profissionais da área para se formar em 1 ano, para poder passar a matéria. Obrigada. Concedo a palavra ao jovem senador Diego. Eu acho que, devido aos impasses desse projeto, nós já estamos alcançando uma discussão desnecessária. Primeiro, eu vejo a questão do tempo. É relativamente pequeno, sinceramente, 1 ano. E eu acho que deveria ser opcional por cada estado e por cada escola de cada estado, porque nem todos os estados vão ter o interesse da implementação desse sistema, desses estudos. E, consequentemente, essa questão do tempo. 1 ano é pouco, 3 anos já é muito. Eu acho melhor ser a questão de 2 anos. Porque em 1 ano a capacitação é variável. Cada estado tem a sua realidade, cada escola tem a sua realidade, como ela vai se adaptar a esse novo sistema para a aprimoração deste estudo. Concedo a palavra à segunda secretária Nathalie para fazer a leitura de 2 novas emendas apresentadas. PLSJ número 2 de 2012. Emenda de plenário. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, renumerando-se o parágrafo 2º com parágrafo único. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012, jovem senadora Ana Cristina Pinho. Desse ao artigo 2º do projeto número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor em 26 meses após sua publicação. Nayane Rodrigues. Concedo a palavra à jovem senadora Emanuela para dar o seu parecer sobre as emendas. Primeiro, com relação à emenda da supressão do artigo, eu discordo, porque nesse artigo diz que a Libras deve ser implantada na grade curricular em tempo suficiente para o aprendizado. E se não houver este artigo, eles podem dar apenas uma aula, uma semana de aula, e isso não seria suficiente para o aprendizado. Com relação à emenda do tempo, eu acho que 26 meses é muito tempo. Eu acho que 18 meses, como já haviam feito a emenda, eu acho que é o suficiente, sim. Encerrada a discussão, iniciaremos o processo de votação do projeto. Inicialmente será votado o projeto, ressalvadas as emendas apresentadas. Em seguida, serão votadas as emendas de parecer favorável, aprovando esta e a anterior ficará prejudicada.
votação do projeto com ressalvadas as emendas apresentadas. Os jovens senadores que concordarem fiquem como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Votação da emenda de parecer favorável da relatora. Peço para que a segunda secretária Nathalie faça a leitura da emenda. Desse é o artigo 2º do PLSJ, número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor 18 meses após sua publicação. Jovem senador Daniel Garcia. Votação da emenda apresentada. Jovens senadores que concordarem fiquem como estão e os contrários se manifestem. Algum contrário que esteja aí, por favor, levante a mão. Não tendo, a emenda foi aprovada. Com esta aprovação, ficam prejudicadas as emendas apresentadas pelo jovem senador Danilo e pela jovem senadora Nayane. Neste momento, faremos a votação das emendas reprovadas pela relatora, as quais serão lidas pela segunda secretária Nathalie. Emenda de plenário. Desse é o artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem, número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica nas unidades da federação que tiverem condição de ampliar a grade curricular sem prejuízo dos estudantes, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Jovem senadora Laiane Raeli. As jovens senadoras e os jovens senadores que aprovam esta emenda apresentada permaneçam como se encontram. Os demais, ou seja, contrários, levantem a mão. Que alteração é essa aqui, ó? As unidades de federação que tiver. Emenda aprovada com 7 votos contrários. Peço para que a segunda secretária faça a leitura de outra emenda. PLSJ, número 2 de 2012, emenda de plenário. Desse é o artigo 1º, ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ, número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino de que trata este artigo será ministrado no 3º ano do ensino médio, com duração suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Jovem senadora Yara Gonçalves. Emenda de plenário. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ, número 2 de 2012, renumerando o parágrafo 2º com parágrafo único. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012, jovem senadora Ana Cristina Pinho. Votação das emendas apresentadas. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontra, os demais levantem a mão. Aprovando esta emenda, será prejudicada a anterior. A emenda foi rejeitada. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa. Item 3. Projeto de Lei do Senado Jovem número 13 de 2012. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem número 3 de 2012, da autoria dos jovens senadores Bruna Gontijo, Jéssica dos Santos, Jaqueline Cerqueira e Regiane Alves, que cria o adicional de especialização e desempenho para profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Parecer favorável da comissão com 4 emendas. Relatora a jovem senadora Yara Gonçalves. Concedo a palavra à relatora para a leitura do parecer e da decisão da comissão. Relatório. Vem análise desta comissão, nos termos regimentais, o projeto de lei do Senado Jovem número 3 de 2012, que cria o adicional de especialização e desempenho para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O projeto de lei é composto por 3 artigos.
Artigo 1º. Dispõe sobre a remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, além do piso salarial instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. A remuneração será composta de acordo com o inciso 1º, de adicional de 8% para cursos de especialização, 12% para mestrado e 20% para doutorado, calculado sobre o piso da categoria. O inciso 2 do artigo 1º prevê gratificação de desempenho de 10% para professores de alunos aprovados em primeira colocação em concursos e provas oficiais, a ser paga anualmente. O artigo 2 autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios a celebrarem planos de saúde para seus professores. O artigo 3 do projeto contém a cláusula de vigência. Em 20 de novembro de 2012, fui designada relatora da matéria no âmbito desta comissão. Segunda análise. Passamos de imediato à análise da constitucionalidade do PLC. No campo formal, não há impedimentos ao projeto. Pode-se alegar invasão de competência dos entes federados na criação de novas despesas na remuneração dos servidores públicos. Não devemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei número 11.738 de 2008, que fixa o piso nacional de remuneração. O projeto apenas acrescenta outros elementos a esse piso salarial. Da mesma forma, não há inconstitucionalidade formal quanto ao artigo 2º, que trata do plano de saúde, pois ele é meramente autorizativo. A espécie legislativa adotada, projeto de lei ordinária, é adequada, pois se almeja inovar o ordenamento jurídico de modo a criar novos direitos para os professores. Quanto à análise do projeto sobre a ótica da constitucionalidade material, nada há a opor à proposição, já que busca dar efetividade ao artigo 206, inciso 8, da Constituição Federal, que trata do piso salarial profissional dos profissionais da educação. No que concerne à juridicidade, adota-se a espécie legislativa adequada, projeto de lei ordinária, já que o ordenamento jurídico é inovado para receber novos direitos do professor. Não há nenhum problema quanto à regimentalidade. A técnica legislativa se acoduna com o estabelecido na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. O projeto é meritório ao propor que a remuneração do professor tenha uma parte fixa e outra variável, que premie seus esforços pela qualificação e pelo aumento do seu desempenho. Sobre o mérito da proposição, há, contudo, algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, a ementa do projeto deve ser alterada, pois não há referência à alteração proposta pelo artigo 2. Vamos apresentar emenda de redação para corrigir essa omissão. O caput do artigo 1º faz referência à lei do piso salarial dos professores. No entanto, há equívoco quanto à numeração de lei. Apresentaremos emenda de redação para corrigir esse equívoco redacional. Entendemos ser necessário fazer ajustes nos percentuais adicional de especialização previstos no inciso 1 do artigo 1º do projeto. É fundamental que a variação percentual seja a mesma, pois o esforço e o interesse do professor, ao passar de especialização para o mestrado, são os mesmos de que quando passa de mestrado para doutorado, tudo com vistas à sua qualificação. Por fim, entendemos que o critério para a concessão da gratificação por desempenho deve ser alterado. O critério de desempenho dos alunos que foram aprovados em primeiro lugar em concursos e provas oficiais não reflete necessariamente o bom desempenho do professor. Parece-nos mais justo que o professor seja avaliado anualmente por uma comissão composta por alunos que tem contato direto com o professor, pelos dirigentes da escola que acompanham sua evolução profissional e pelos gestores da educação de ente federado respectivos, que observam o desempenho da escola nas avaliações anuais promovidas pelo Ministério da Educação. Terceiro voto. Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade e boa técnica legislativa. E no mérito pela aprovação do projeto de lei número 3 de 2012 do Senado Jovem, das emendas que apresento em seguida. Decisão da comissão. A Comissão de Valorização dos Profissionais da Educação, em reunião realizada nesta data, aprova o relatório que passa a constituir parecer de CVPE, favorável ao projeto de lei do Senado Jovem número 3, de 2012, de autoria da jovem senadora Bruna Clemente Contígio, com as emendas 1 CVPE, 2 CVPE. Poderão ser oferecidas outras emendas até o final da discussão. Discussão do projeto em turno único. Algum jovem senador, jovem senadora gostaria de fazer uso da palavra? Conceda a palavra à jovem senadora Brena. Gostaria de comentar o projeto de lei número 3, que ficou muito bom. É muito interessante essa questão da gratificação, porque a gratificação para os títulos de especialização, porque incentiva os profissionais a se capacitarem e a se tornarem mais ativos dentro de sala de aula. Bom, eu também achei muito interessante o projeto, à vista de que o professor é um dos profissionais que tem a mais baixa autoestima no país. Então, essa supervalorização da classe do professor é importante, porque vai melhorar dentro da sala de aula a correlação entre o professor e o aluno, pois o desempenho dos professores será reavaliado e completamente aprimorado. Encerrada a discussão. Votação do projeto, ressalvada as emendas apresentadas. As jovens senadoras e jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. Projeto aprovado. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa. Item 4. Projeto de Lei do Senado Jovem número 4 de 2012. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem número 4 de 2012, de autoria dos jovens senadores Fernando Aleph, Yara Gonçalves, Carielle Silveira, Laiane Marinho e Nayane Rodrigues, que fixa diretrizes adicionais para a educação no Brasil. Parecer favorável da comissão, relatora a jovem senadora Jaqueline Cerqueira. Conceda a palavra à relatora para a leitura do parecer da comissão. Parecer da Comissão de Valorização dos Profissionais da Educação sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 4 de 2011, de autoria dos jovens senadores Fernando Aleph, Yara Gonçalves, Carielle Silveira, Laiane Marinho e Nayane Rodrigues, que fixa diretrizes adicionais para a educação no Brasil. Relatório 1. O projeto de lei do Senado Jovem número 4 de 2012 fixa diretrizes adicionais para a educação no Brasil. Assim, determina a fixação do docente na unidade básica de ensino, a inclusão nos currículos escolares dos temas relacionados à cidadania, a participação dos discentes no processo de tomada de decisão sobre o ensino, o melhor controle, a atividade docente exercida pelos estagiários, a realização de provas práticas no processo de seleção dos docentes e a criação de mecanismos de fiscalização sobre a efetivação das normas existentes sobre a educação. Ao justificar sua iniciativa, afirmam os autores que a realidade do cotidiano das salas de aula nas escolas brasileiras está muito distante do alcance da educação de qualidade com que tantos sonham, especialmente nas regiões mais pobres do país, onde a carência é generalizada e abrange aspectos humanos de infraestrutura e logística. Acrescentam, portanto, diretrizes aquelas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com visitas e aprimorar o ensino ministrado no país e tornar efetivo o comprometimento do Estado e da sociedade com a educação. Análise 2. Sob o aspecto formal, nós vislumbramos óbice algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto. A disciplina da matéria de competência legislativa da União. Artigo 22 da Constituição Federal, CF. Inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48, caput da CF. No mérito,
Concordamos com os autores das propostas, é necessário diminuir a rotatividade dos profissionais de ensino, para que, fixados na mesma escola, eles possam, de fato, conhecer a realidade local e participar de forma efetiva na construção do projeto pedagógico. Também é muito importante que os currículos escolares abranjam temas que contribuirão para a formação cidadã dos alunos, enriquecendo sua formação com noções de direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do consumidor, noções de trânsito, entre outras. Acreditamos ser necessário assegurar espaços institucionais de interlocução dos alunos com os dirigentes estatais que definem os rumos da educação no Brasil, já que são eles, os estudantes, os maiores interessados. A realização de provas práticas para ingresso na carreira de professor e a efetiva fiscalização das normas existentes sobre a educação do Brasil são transformações essenciais para a melhoria do ensino, do sistema de ensino. Acreditamos que as medidas propostas no projeto que ora analisarmos eliminarão lacunas existentes nas normas hoje em vigor e trarão como consequência maior qualidade na educação e incentivos tanto para os professores como para os alunos. Voto 3. O voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 4 de 2012, na forma em que foi aprovado. Poderão ser oferecidas emendas até o final da discussão. Discussão do projeto em turno único. Jovens senadores, jovens senadoras que gostariam de fazer uso da palavra. Um dos grandes problemas da educação e da aprendizagem dos alunos é a grande rotatividade de professores. A Constituição Federal, ela proíbe o acúmulo de cargos públicos, mas ele dá a oportunidade para o professor ter 2 nomeações. E como isso é bem comum, e de acordo com a lei, e na busca de uma maior renda, os professores eles possuem 2 nomeações. Mas isso tem dificultado a aprendizagem do aluno. Como isso tem dificultado? Um professor que ensina num turno matutino em uma escola, onde tem 90% de alunos da zona urbana, para ele lecionar um conteúdo, os alunos eles precisariam de apenas 3 dias para aprender o A, B e o C. Já na escola, digamos assim, no turno vespertino, onde 90% dos alunos são da zona rural, esses alunos precisariam de 2 semanas. Claro que eu não estou querendo afirmar que alunos de zona rural possuem um nível de intelectualidade menor do que o aluno da zona urbana. Mas, infelizmente, o aluno da zona rural ele não tem um acesso maior aos veículos de informação, a facilidades que nós, alunos aqui, podemos desfrutar. Então, devido a essa rotatividade, tem dificultado a aprendizagem dos alunos, porque são realidades diferentes. Os professores não têm condições de se adaptar a essas realidades. Eles podem até tentar, mas eles não conseguem. Eles não têm como ficar se adaptando a essas realidades de escolas. Não têm condições de se articular com a comunidade escolar, não têm condições de conhecer bem os seus alunos, a realidade social e econômica de cada um, não tem como trabalhar em cima do sistema pedagógico, do projeto pedagógico que cada escola possui, de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, tudo isso gera uma grande dificuldade da aprendizagem dos alunos. Sabemos que há muitas regiões que não abrangem nem todas as matérias já existentes na escola. Então, quando eles apontam aqui a abranger temas que contribuam para a formação cidadã dos alunos, então como isso aconteceria? Eu queria esclarecer que a fixação desse professor seria pelo fato de não dispersar o aprendizado do aluno no fato de outros professores entrarem nessa grade curricular. Por causa que um mesmo professor pode sim fazer um plano de aula sobre todo o regime escolar, o tempo integral que eles ficarem lá. O projeto ele é muito interessante sim e é válido, porque essa fixação dos professores, apesar de todas as impossibilidades que o jovem senador colocou, mas assim, como seria uma nova proposta? Sabemos que a educação ela enfrenta vários problemas e essa rotatividade é um grande problema e através desse projeto acredito que muitos desses problemas possam ser solucionados. Quando nós colocamos no projeto
que os professores teriam que ficar 4 anos na escola, não quer dizer que ele não possa lecionar em outra escola. Quer dizer o seguinte, que enquanto ele estiver lecionando em uma escola, ele não pode sair dela em até 4 anos. Porque um exemplo assim, que está sendo prejudicado sou eu na minha escola. Há uns 2 bimestres que nós não temos professor de biologia, porque o professor saiu e não tem professor para repor. Como eu estou no 3º ano, o que nós vamos fazer para reposição de aula? Então, fica muito complicado nessa questão das aulas para o aluno. Devo observar que essa proposta nos remete ao problema da falta de professores. Vejo que isso pode ser relativo e específico de cada caso em suas respectivas regiões geográficas. Essa suposta rotatividade dos professores nada mais é do que o reflexo da carência pedagógica. Encerrada a discussão. Votação do projeto. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontra. Os contrários levantem a mão. Projeto aprovado. Desculpa, voto contrário. Um voto contrário, mas o projeto está aprovado. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42, de 2010, do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa. Item 5. Projeto de Lei do Senado Jovem número 5 de 2012. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem número 5 de 2012, da autoria dos jovens senadores Angélica Mendes, Diego Souza, Brena Bittencourt e Daniel Garcia, que altera a destinação dos royalties do petróleo de forma a privilegiar a educação pública básica e o ensino profissional. Parecer favorável da comissão com 3 emendas. Relator, jovem senador Edson Dionísio. Concedo a palavra ao relator para a leitura do parecer e da decisão da comissão. O projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2012 destina 80% dos royalties do petróleo para a educação básica pública, sendo 30% desses recursos destinados para a melhoria da expansão da educação profissional técnica de nível médio. Nos termos da proposição, esses percentuais serão reavaliados após 10 anos da vigência da lei em que se transformar. Os autores argumentam que, apesar da disputa por esses recursos entre várias áreas, a educação deve ser prioridade nacional. Sua melhoria resultará em maior desenvolvimento do Brasil e o progresso da sociedade. Discussão do projeto das emendas em turno único. Concedo a palavra ao jovem senador Danilo. Eu acho que a educação profissional precisa ser também mais vista. Até porque são pessoas que vão sair para o mercado de trabalho, são pessoas com futuros promissores que merecem uma grande atenção. Óbvio que temos que pensar na educação básica, porque sabemos que é a educação básica que forma os cidadãos, né, as futuras pessoas que irão para a educação profissional. Mas a educação profissional também, eu vou ressaltar isso, acho o projeto muito importante e válido para o nosso país, porque somos considerados um país emergente, um país em desenvolvimento. E como ser um país desenvolvido se a nossa educação não serve de exemplo para os outros países? Como os nossos jovens se orgulhar da educação? Eu acho o projeto válido e necessário para que a educação brasileira possa avançar cada vez mais e progredir. Então, eu acho que nesse momento é o suficientemente necessário somente 30%, porque, como disseram, é uma grande quantia para ser investido na educação. Então, na minha opinião, 30% é o suficientemente necessário. Essa porcentagem, tá certo, 35% seriam sim destinados à educação, mas o restante, nós temos que pensar que nosso país sofre não só problema com a educação, mas com problema de saneamento básico, em relação aos recursos renováveis, a segurança, saúde. Então, deveria fazer uma divisão certa em relação a isso. Os 35% para a educação e o resto dividir com esses outros problemas que temos, não só a sustentabilidade. Obrigada.
Encerrada a discussão, daremos início à votação do projeto, ressalvadas as emendas apresentadas. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa. Item 6. Projeto de Lei do Senado Jovem número 6 de 2012. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem número 6 de 2012, da autoria dos jovens senadores Gielen Campos, Edson Dionísio, Jaqueline Moro, Rodrigo Sá e Wênia Oliveira, que determina a integração profissional de psicologia ou psicopedagogia às redes públicas de educação básica. Parecer favorável da comissão com 3 emendas, relator jovem senador Daniel Garcia. Conceda a palavra ao relator para a leitura do parecer e da decisão da comissão. O projeto de lei do Senado número 6 de 2012 tem por objetivo a integração de profissionais de psicologia ou psicopedagogia às redes públicas de educação básica. O artigo 1º do PLS Jovem, supracitado, determina que os sistemas de ensino públicos deverão integrar as respectivas redes de educação básica, profissionais de psicologia ou psicopedagogia, com visitas ao atendimento individualizado ou coletivo aos estudantes e profissionais da educação, em seus contextos pessoal, social, familiar e pedagógico. O artigo 2º estipula a cláusula de vigência de forma que a lei entrará em vigor após decorridos 2 anos de sua publicação. Conceda a palavra à primeira secretária, jovem senadora Ana Cristina, para fazer a leitura de uma emenda apresentada em plenário. Emendas. Desse ao 2º artigo do PLSJ número 6 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no 1º ano após sua publicação. Conceda a palavra à jovem senadora Wênia. Os psicólogos já existem, então a gente só iria inserir eles na escola, levá-los para conversar com alunos, observar o dia a dia, essa questão. Não seria necessário a preparação, por isso que adiantamos a lei para ela se tornar, em vigor imediatamente, por essa questão de não necessitar da preparação do psicólogo e nem da escola. O psicólogo já iria começar a atuar imediatamente. Dependendo, claro, da estrutura da escola. Precisa sim de um tempo de preparação, porque um psicólogo, quando ele se forma, ele vai trabalhar no consultório médico, né? E talvez ele tenha sua clínica. Então, ele seria feito através de consultas. Eu tenho um número razoavelmente que vai para lá. Agora, a partir do momento que ele vai começar a trabalhar numa escola, ele vai ter que preparar uma metodologia, porque são vários alunos, são mais de 1.000, dependendo de cada escola, são 1.000 alunos, 2.000 alunos, então precisa-se de um tempo de preparação, porque você imagina uma pessoa lidar com 1.000 problemas, tem que ver essa questão de demanda, ele tem que sim ter esse tempo de preparação. Encerrada a discussão. Votação do projeto, ressalvadas as emendas. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa. Conceda a palavra à jovem senadora Regiane. Nós adoramos. É para fazer o jovem senador 10 anos. Depois de 10 anos do jovem senador, chamar todos para se juntarem, para comentar como que foi depois que chegamos e como está, e qual foi a contribuição que o projeto teve na nossa vida e como está a nossa vida daqui a 10 anos também.
descobrimos que a política não só são feitas de político, mas pessoas por trás de tudo isso. Agradecer a todos que fizeram esse projeto Jovem Senador, que fez com que a gente descobrisse o que realmente é a política. E eu tenho certeza que quando eu chegar no meu estado eu vou dizer a ele que nem todos os políticos são ladrões, que políticos trabalham, porque geralmente são essa a ideia que recebemos, a ideia da mídia que nos passa, que o Senado só tem pessoas corruptas e pessoas que não trabalham. Então, vimos uma realidade diferente, onde todas as atitudes que influenciam no nosso dia a dia são tomadas aqui. Então, diante disso, eu quero agradecer a todos. A presidência informa ao plenário que as proposições legislativas aprovadas serão divulgadas no portal do Senado nos termos do artigo 21 da Resolução número 42 de 2010. Não havendo mais matérias a serem votadas, declaro encerrada a ordem do dia. Senhoras jovens senadoras e senhores jovens senadores, estamos chegando ao final de um período de trabalho que proporcionou um aprendizado de grande valor para nossas vidas. Convivemos com pessoas que representam as mais diferentes regiões deste país, imenso e diversificado em todos os aspectos, social, econômico, étnico, religioso, cultural. E na iminência da despedida é impossível conter a emoção. Foram poucos dias de trabalho, mas atividade intensa e grande entusiasmo, que resultou, além do debate democrático de ideias, em um conjunto de proposições que esperamos venham a se transformar em normas legais em benefício do país. Considero que essa iniciativa do Senado Federal deve ser mantida e incentivada, de forma a contribuir para a formação dos jovens que passam por uma experiência ímpar de exercício da cidadania, que resulta em aprendizado da vida política e da democracia. Como dito anteriormente, no decorrer de nossos trabalhos e aprendizados nos últimos dias, destaco a sugestão dos jovens senadores e senadoras, a qual destina a ideia da realização do encontro de 10 anos de jovem senador, possibilitando o reencontro dos jovens e debate social sobre a análise do nosso país. Levaremos esta passagem pelo Senado Federal na bagagem que vamos acumulando em nossas vidas. Quem sabe essa experiência não despertará em nós o ideal de trabalhar pelo bem do Brasil como representantes da população ou como governantes, contribuindo para o engrandecimento da nação e o bem-estar de sua numerosa população. Senhoras e senhores jovens senadores, travamos conhecimento com colegas de todos os estados da federação que se destacaram por seu civismo e sua capacidade de comunicação, demonstrando suas aptidões para assumir posições de destaque no sentido de maior contribuição para a evolução da sociedade. Tenho certeza de que as propostas oriundas de nosso trabalho nesses poucos dias serão recepcionadas pelos senhores senadores, vindo a passar pelos trâmites legislativos necessários a transformá-las em normas legais, em prol do desenvolvimento do Brasil e do bem-estar de sua população. Neste momento, somos tomados pela sensação do dever cumprido e de ter dado o melhor de nós com todo o empenho, neste grande e importante aprendizado da democracia. Senhoras e senhores jovens senadores, é difícil a razão superar a emoção neste momento de despedida. Certamente, guardaremos no coração essa convivência sadia num ambiente de disputa de ideias em que podemos fazer novas amizades que espero sejam definitivas. As divergências são necessárias até para que possamos escolher, entre alternativas variadas, qual é melhor para a maioria dos brasileiros. Mesmo assim, o respeito ao outro e a capacidade de dialogar demonstram que chegamos até aqui porque sabemos conviver num espaço em que prevalece a cidadania e as convicções democráticas. É esse espírito cidadão que temos de manter na convivência natural em nosso bairro, em nosso município e em todas as situações pelas quais ainda teremos de passar. A saudade será inevitável, mas quem sabe o futuro irá nos brindar com um novo encontro nesta mesma casa ou em outros espaços de decisão do país. A todos, o meu muito obrigado. Chegamos ao fim da transmissão das atividades legislativas dos jovens senadores em 2012. A visão de política deles hoje é outra. Esses jovens são muito mais que finalistas de um concurso de redação. Eles passam a representar a esperança de muitos outros jovens e de toda uma comunidade de que algo de bom possa acontecer e ampliar os horizontes. E você, estudante do ensino médio de escola pública, gostaria de ser um jovem senador em 2013? O tema do concurso de redação do próximo ano já foi definido. Buscar voz para ter vez.
cidadania, democracia e participação. Acompanhe as informações na página do Senado. Aguardamos a sua participação. Até 2013. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Romper a tortura implacável. Quebrar a incabível prisão. Voar o limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Girar este mundo, cravar este chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E amanhã esse chão que eu beijei for meu leito e perdão. Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível.